Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos estudar o dano, que é um dos requisitos do dever de indenizar. O dano ele pode ser dividido em material, moral e a perda de uma chance. O material ele ainda é subdividido em dano emergente, lucros cessantes e a pensão mensal vitalícia. O dano emergente é o que o empregado efetivamente perdeu. Exemplo, despesas médicas com a doença do trabalho. No caso de falecimento, nós podemos dar o exemplo de despesas com funeral. Lucros cessantes é o que ele razoavelmente deixou de ganhar. Vou dar um exemplo. O empregado ele tem um salário de R$10.000, é acometido de uma doença do trabalho, é afastado pelo INSS, recebe ali o teto por volta de R$6.000. Então, lucros cessantes é aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar, ou seja, R$4.000. Isso também é indenizável. E a pensão mensal vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, é uma indenização que a empresa tem que pagar pela redução da capacidade laborativa do empregado ou até mesmo no caso de morte. Então, vejam bem, se o empregado ele é acometido de uma doença do trabalho, e ele ajuiza, e ele tem a redução da capacidade laborativa e ajuiza uma ação para se ver indenizado, no processo judicial trabalhista vai ser feita uma perícia médica e aí o médico vai determinar a porcentagem de perda da capacidade laborativa. Normalmente é utilizada a tabela SUSEP, né, para fazer o enquadramento da redução da capacidade. E aí, se o médico informar, por exemplo, se ele perdeu 2 dedos, o médico informar que ele tem redução da capacidade em 2%, a empresa terá que indenizar 2% do salário do empregado da data do sinistro, né, ou seja, da data da doença do trabalho adquirida até a expectativa de vida para aquele indivíduo com base na tábua de mortalidade do IBGE. E aí, é aqui que vem um grande problema, porque o parágrafo único do artigo 950, né, que dispõe sobre a pensão mensal, ele informa que o lesado ele pode exigir que essa indenização seja paga de uma só vez. Então, vejam bem que um negócio, a depender do seu capital de giro, né, do seu capital social, ele pode vir a falência em razão de um acidente de trabalho, uma vez que facilmente uma indenização por pensão mensal vitalícia atinge a cifra de R$1 milhão. Depende muito da idade do empregado e também do salário. Então, quanto mais jovem, quanto mais alto o salário, maior vai ser essa indenização. Uma tese defensiva utilizada pelas empresas, quando elas são obrigadas a pagar a pensão mensal, é que nesse caso deveria ser aplicado, melhor dizendo, um redutor, né? Então, se apura o valor da indenização total e se ela tiver de ser paga de uma vez só, se assim o juiz decidir, a empresa pede que seja aplicado um redutor e normalmente é aceito pelos tribunais, variando aí entre 10% a 30%. Ok? O dano moral ele é subdividido em dano moral estrito sensu, o dano estético, o dano moral reflexo e o dano existencial. E aqui eu já esclareço o seguinte: o dano moral e o material do mesmo fato pode ser cumulado, ok? Então, se o empregado sofre um acidente ou tem uma doença do trabalho, ele pode pedir, a depender do caso, o dano material e o dano moral cumuladamente. Inclusive, isso é previsto na súmula 37 do STJ e também no novo artigo da CLT, o artigo 223F, né, introduzido pela reforma trabalhista. E aqui é preciso também esclarecer que havia muita divergência com relação às expressões dano moral lato sensu, ou em sentido amplo, e o dano moral estrito sensu, né, ou em sentido estrito. Mas hoje o que prevalece é essa divisão aqui. A dano moral, em sentido amplo, ela abrange todas as espécies de dano moral,
e a dano moral em estrito senso é aquela decorrente da violação da honra. E o dano moral, ele também pode ser subdividido em dano moral individual, né, daquele indivíduo, aquela violação da sua honra, do seu íntimo, do seu psicológico, da sua intimidade, e o dano moral coletivo, que normalmente é pedido aí pelo Ministério Público do Trabalho, para que determinadas empresas sejam condenadas a reparar a moral da coletividade. Temos também o dano estético, e o dano estético é aquele decorrente da violação da imagem do indivíduo, né, do seu retrato. Então, se o empregado acidentado, se ele vem a ter uma amputação, uma cicatriz, isso é a violação da sua imagem e também é indenizável. Daí você se pergunta, é possível acumular dano moral com dano estético? Sim, a súmula 387 do STJ, né, a 387, classificou a questão. É possível sim acumular dano moral, estrito senso, com o dano estético. Temos também o dano moral reflexo, que é aquele que atinge uma terceira pessoa. Exemplo, no vídeo anterior em que nós vimos a notícia de Brumadinho, a viúva e as duas filhas do trabalhador falecido, elas foram indenizadas a título de dano moral reflexo. Elas sentiram em razão do falecimento do trabalhador da Vale. Temos também o dano existencial. Eu trouxe ele aqui para vocês, só para vocês terem ciência, mas dificilmente nós vamos conseguir enquadrá-lo com caso de acidente ou de uma doença do trabalho. Dano existencial é uma construção dos tribunais, né, da jurisprudência, em que uma pessoa, um trabalhador, ele sofre um dano ao trabalhar excessivamente. E aí ele é privado do lazer, do convívio com a família, e assim por diante. Então, dificilmente nós vamos encontrá-lo aqui num caso de doença ou acidente de trabalho. E aí nós temos também uma espécie de dano chamada de perda de uma chance. Perda de uma chance é aquela que é interrompida no curso dos fatos. Então, vou dar um exemplo. O empregado, ele tem a carteira assinada numa determinada indústria e ganha ali seu salário mínimo, atualmente R$ 1.100. Visando, né, evoluir na carreira, ele faz um concurso público, tem um projeto de vida lá, estuda muito e esse concurso ele possui 5 fases. Então, ele já foi aprovado em 3 fases, ele vai para a prova física. Ok? E aí, antes de ser realizada a prova física, ele sofre um acidente no trabalho na empresa e aí ele fica impedido de participar, às vezes amputando uma perna ou um braço, enfim, por algum motivo lá, em consequência de um acidente de trabalho, ele é impedido de participar, então ele é eliminado do concurso. O que aconteceu? Perda de uma chance, ele perdeu a chance de ser aprovado. E isso os tribunais têm entendido que também deve ser indenizado, mas não na mesma proporção, não naquela certeza, né, de que ele iria alcançar o seu objetivo. Pode ser que ele passaria na física e não passaria na próxima, ou nem passaria na prova física. Então, os tribunais eles têm estabelecido aí uma determinada porcentagem para indenizar o empregado. Você deve estar se perguntando, mas qual é a quantificação desses danos? O dano emergente é muito fácil, né? Nota fiscal, o que ele efetivamente perdeu. Lucros cessantes, aí vai depender às vezes de uma prova ou de uma perícia. Mas também não é tão difícil assim de ser produzida. A pensão mensal vitalícia depende de perícia médica para avaliar a perda da capacidade, a porcentagem, né, capacidade, daí após isso se faz um cálculo aritmético, também sem maiores problemas. Agora, o dano moral, nós temos um problema. Por quê? Nós temos aqui no Brasil 3 métodos para se chegar a um valor de um dano moral. Então vamos lá. Nós temos o método primeiro, né, da tarifação legal, e aí é a lei que determina o quanto é que o juiz deve arbitrar de indenização. E aí na reforma trabalhista de 2017 nós tivemos a inclusão de um dispositivo onde
instituiu os parâmetros para fixar o dano moral, mas ressalto que tanto o STJ quanto o STF já entenderam reiteradas vezes que esse método ele não foi recepcionado pela Constituição, julgando a antiga lei de imprensa. Então, muito provavelmente, talvez quando você ver esse vídeo, nós já teremos uma decisão de inconstitucionalidade desse dispositivo da CLT. Também temos um segundo método, que é o do arbitramento, e aí nesse o juiz tem ampla liberdade de fixar o valor a ser indenizado. E aqui que aparecem as divergências, uma vez que cada cabeça uma sentença. E temos também o método bifásico. Como é que funciona o método bifásico? O juiz ele analisa casos idênticos, né, onde foram fixados valores, chega no valor base. E aí, analisando aquele caso em julgamento, ele ou aumenta ou diminui o valor. Então, por isso, são duas fases para se fixar o dano moral. Bem, pessoal, vimos tudo sobre dano. Na próxima videoaula, vamos estudar o nexo de causalidade e também ato ilícito e as ações judiciais decorrentes de um acidente ou de uma doença do trabalho.